No segundo tempo, para mim, aí sim começam os grandes erros do Paiva, na minha visão. O primeiro deles é entrar com o GB na função do Payet. Não são jogadores nem próximos em relação à característica. E eu gosto do GB. Já vi uma galera cornetando o GB aqui, o pessoal esquece que é o quinto jogo dele como profissional. Ele passou quase 1 ano e meio sem jogar bola, por conta de uma lesão séria no joelho. Né? Então, assim, da mesma maneira que Jair e Paulinho vão ter que ter paciência quando voltarem. Você imagina um menino de 19 anos que nem profissional não era até outro dia. Né? Tinha 50 minutos como profissional quando sofreu uma lesão no joelho. Então, tem que ter paciência com esse garoto, que inclusive já marcou gol na rodada passada do Brasileiro. Enfim, mas em relação à característica, o GB não tem nada parecido com o Payet. E aí, para mim, quando ele saca o Payet para entrar com o GB, o Vasco deixa de ter a construção que eu falei aqui no primeiro tempo. Que se era dependente do Payet na primeira etapa, no segundo tempo passou a não ter ninguém. Porque o GB não é esse cara de construção. Uma coisa é a gente dizer, e eu disse isso inclusive quando analisei o GB, que o GB é um 9 que tem qualidade para construir. Que não é um 9 igual o Verratti, que só joga dentro da área. Agora, esse é muito diferente dele ser um 10 e principalmente ser um 10 à altura do Payet. Porque a alteração foi o GB entrando na vaga do Payet e o JP entrando na vaga do Hugo Moura. Ele tira o Hugo Moura, que vinha aqui pelo lado direito, e entra com o JP. E até falei no pré-jogo, se eu não me engano, falei no pós-jogo contra o Red Bull Bragantino também sobre isso. Eu tenho sentido falta do JP em campo. Eu acho que ele tem sido pouco utilizado pelo Paiva, depois de um período onde ele chegou a ser titular. Mas, para mim, o JP, inicialmente, se era para sair o Payet, para mim, quem deveria ter feito essa função era o JP. Vou até usar o 10 aqui. Porque o JP, sim, dentro do que o Vasco tinha no banco, era quem mais se aproximava do Payet. E olha que passa longe, mas ainda assim era quem mais se aproximava por característica. E aí é onde se faz falta o Coutinho, que eu já vi muita gente desdenhando do Coutinho porque sofreu lesão, ou porque não fez bons jogos ainda. Como se fosse um jogador que ainda precisasse provar algo para alguém. O Coutinho hoje seria fundamental exatamente para você ter essa referência técnica na ausência do Payet. Porque o Payet era óbvio que ele ia sair. O Payet não aguenta jogar 90 minutos. O Payet não tem condições. Até vi o Roger na transmissão falando, não, mas ele estava bem, não estava se desgastando tanto. Aí acontece o que aconteceu com o Coutinho. Joga mais 15, joga mais 20 minutos e amanhã não joga mais. O próximo jogo está fora. E hoje o Coutinho fez falta exatamente por conta disso. Para ser um cara que entraria ali na saída do Payet. A entrada do GB na vaga do Payet, para mim, matou o meio de campo do Vasco. Tanto que a posse de bola que o Vasco teve muito superior no primeiro tempo, no segundo tempo já não teve. Porque você precisa desse cara de qualidade que prende a bola, que o JP, inclusive, fez em alguns momentos. Porque depois saiu o Matheus Cocão e entrou o Galdames. E aí teve essa inversão. O JP veio pela esquerda, Galdames para o lado direito. E aí ficou um time torto, porque o GB não sabia se ele vinha compor a linha de meio ou se ele ficava na frente. O Adson já não tinha gás para recompor. E aí começou a ficar esse buraco aqui. Galdames não marca bem, JP também não tem muita velocidade, e o JP acabava subindo para ajudar para construir, já que o GB flutuava e abria o corredor para ele, não marcava posição, não estava ali pelo lado esquerdo, e aí o JP subia e ficava aqui o esforço o tempo todo, tendo que fazer cobertura. E o Galdames marca mal, como a gente já falou aqui. Então o Vasco ficou muito exposto no segundo tempo por conta das alterações do Paiva. O GB não definiu a posição dele e, por característica, não seria capaz de fazer nenhuma. Né? Então ficou meio perdido no jogo, tendo que voltar para marcar sem ser a característica dele.